Todos nós sabemos que a máfia é perigosa. Em todo o mundo, várias máfias acumularam milhares de mortes, e isso sem contar as drogas, armas e outras atividades ilegais com as quais se envolvem. E às vezes, os membros da máfia continuam perigosos, mesmo quando são presos atrás das grades. Mesmo dentro das paredes de uma prisão, os membros da máfia continuam a causar estragos e a manter seus temíveis legados. Quem é o membro da máfia mais temido na prisão? Continue assistindo para descobrir. Joseph Massino. Os negócios de Joseph com a família criminosa começaram quando ele tinha apenas 20 anos de idade e, ele era prolífico em suas funções. Ele começou como sequestrador para a família e logo estava comandando sua própria equipe e até mesmo se tornou amigo. Quando o chefe do crime morreu, o mentor foi nomeado o novo chefe da máfia. Mas depois que ele foi preso, outro homem se tornou o líder. Mas ele, que subiu rapidamente na hierarquia da máfia, permaneceu leal ao seu mentor. E mais tarde conspirou com os chefões do submundo para que Galante fosse morto. Mas isso não foi o fim. Em 1980, houve um complô de 3 capos para matar todos que ainda eram leais. No que hoje é conhecido como o assassinato, ele e seu colega convidaram os 3 homens para uma reunião e todos foram mortos a tiros. Ele e vários outros associados foram indiciados pelos assassinatos e ele se escondeu por vários anos, continuando a comandar a máfia enquanto fugia. Agora, lembre-se de que, embora seu mentor fosse oficialmente o chefe da família, ele era quem detinha todo o poder real naquele momento. Uma das coisas que ele queria fazer com esse poder era mandar matar um homem, pois achava que ele era uma ameaça à família. Ele convocou para uma reunião e depois o matou. Ele se entregou às autoridades e foi indiciado com vários outros por violar vários atos e foi condenado a 10 anos de prisão. Antes dele se tornar o chefe da família criminosa, houve um período turbulento no mundo da máfia. Alguns anos antes, ele teve um conflito com um mafioso chamado Napolitano, porque ele queria admitir um mafioso na família. Acontece que era, na verdade, um agente disfarçado do FBI. Por fim, Napolitano foi assassinado por seu erro. Ao mesmo tempo, o fato de quase admitir um agente do FBI em seu meio ajudou a família à comissão, que era o órgão dirigente das principais famílias criminosas de Nova York, expulsou a família por causa de seu erro. Isso significava que, quando as autoridades estavam processando a comissão no final dos anos 80, a família não estava envolvida. A queda das outras famílias também ajudou ele a recuperar a reputação da família depois que ele saiu. Seu mentor morreu e ele foi rapidamente nomeado chefe da família. Ele também recebeu uma liberdade supervisionada de 2 anos e imediatamente começou a trabalhar para restaurar a glória da família. Acredite, não foi uma questão simples como parte de sua liberdade. Ele não deveria se associar a nenhum gangster conhecido, o que dificultaria a administração da máfia. Portanto, como regra geral, ninguém podia dizer seu nome em voz alta, caso o FBI estivesse ouvindo. Em vez disso, era preciso tocar as orelhas se estivessem se referindo a ele em uma conversa. Ele também realizava reuniões em locais muito remotos e era muito rígido quanto a quem poderia ser aceito na máfia. Os capos eram incentivados a trazer seus filhos para a família para que fossem leais a ela, e ele chegou a renomear a família como família para mostrar sua autoridade. Mas, mesmo com tudo isso, ele não conseguiu permanecer no topo para sempre, e ele e vários de seus associados foram presos e acusados de tudo, de extorsão a assassinato. Ele era conhecido como o Último Dom, porque era o último dos chefes da máfia que não estava na prisão. Porém, mesmo antes do início do julgamento, os membros do círculo íntimo dele começaram a se voltar contra ele. Todos o estavam denunciando e confessando seus crimes. Ele, que enfrentava a pena de morte, procurou o juiz e concordou em cooperar. Ele se tornou um dos 2 únicos chefes da máfia a cooperar com a polícia e recebeu 2 sentenças consecutivas de prisão perpétua em vez da pena de morte. Apesar de testemunhar em vários julgamentos para condenar outros chefes da máfia, ele só deixou de fato o cargo de chefe de sua máfia em 2013, pouco antes de ser libertado da prisão. Ele morreu em 2023, aos 80 anos de idade, e mantém seu legado como um dos maiores chefes do crime de Nova York do século XX. Stephen Crea. Ele começou sua carreira na máfia muito jovem. Ele se tornou amigo de Vincent, que era associado à família criminosa. Ambos começaram a trabalhar que também tinha vínculos com a máfia, e na década de 80, ele se tornaria membro da família criminosa. No início dos anos 90, ele foi promovido e, por fim, tornou-se o subchefe da família. Seu reinado não foi isento de controvérsias, pois ele transferiu as operações da família do Brooklyn para o Bronx e houve até uma conspiração para assassiná-lo por isso. Mas os conspiradores foram para a cadeia antes que isso pudesse acontecer.
Mas embora comandar a máfia fosse seu trabalho principal, ele também trabalhou no que era uma fachada para as operações da máfia. O grupo intermediava negócios, aceitava subornos e impunha a agenda da máfia no mundo da construção. Foram essas atividades que levaram ele a se declarar culpado de acusações de corrupção em empresas estatais, extorsão trabalhista, extorsão e fraude em licitações em 2000. Ele pegou 34 meses de prisão e foi liberado em liberdade condicional em 2006. Como parte de sua liberdade condicional, ele não tinha permissão para se associar a membros de gangues, mas muitos acreditavam que ele se tornaria o chefe da família do crime assim que isso acabasse. Quando sua liberdade condicional expirou, acredita-se que ele retomou seu trabalho com a máfia e, quando foi preso novamente, estava de volta como subchefe. Durante anos, ele esteve à frente das atividades ilegais da máfia na cidade de Nova York e muitos outros lugares. Quando foi indiciado, ele foi acusado de extorsão, fraude e conspiração de assassinato. Sim, conspiração para assassinato. O assassinato em questão foi o de um líder da gangue, e a polícia acreditava que ele, seu filho e outro membro da família haviam cometido o crime. Ele também teria planejado executar o assassinato de um membro da família criminosa. Ela foi condenado à prisão perpétua, juntamente com uma multa de $400 mil, e foi condenado a perder $1 milhão. Como disse a Procuradora-Geral interina dos Estados Unidos, após a decisão, o subchefe da família é o último de uma dúzia de homens presos em 2017 a ser condenado por seus crimes. Por seu papel no assassinato em 2013 e em outros crimes, ele agora passará o resto de sua vida atrás das grades. Graças ao excelente trabalho investigativo do FBI e da Polícia de Nova York, continuamos nosso compromisso de tornar uma coisa do passado. Atualmente, ele está preso na penitenciária dos Estados Unidos, e acredita-se que ele tenha perdido sua posição como subchefe da família, mas isso pode não ser o fim. Afinal, ele e muitos outros continuaram a comandar suas máfias mesmo dentro da prisão. Portanto, há uma chance de que Epi ainda esteja envolvido nas operações da gangue. E dado seu longo histórico de atividades ilegais, incluindo assassinatos, ele é um prisioneiro perigoso. Luiz Mana. Quer saber o quanto ele é perigoso? Veja só. Uma vez ele lançou um golpe contra John Gotti. E mesmo sendo um homem idoso na prisão, as autoridades têm medo do que ele possa fazer se for solto. Mas vamos voltar ao início. Embora não se saiba muito sobre sua infância, sabemos que ele esteve envolvido com a família criminosa durante anos e era muito próximo de Vincent, que liderou a família por quase 30 anos. Seu trabalho era principalmente a pessoa que aconselhava o chefe. E vamos apenas dizer que ele estava aconselhando e participando de algumas coisas realmente terríveis. Ele supervisionava pessoalmente 4 ligados à máfia e dirigia um empreendimento criminoso, com um restaurante italiano como fachada. Mas não foram os negócios habituais de tráfico e extorsão que o levaram à prisão. Foi o plano de assassinato de John. Por que Luiz queria ele morto? Veja bem, as operações da máfia entre as 5 grandes famílias eram administradas coletivamente no que era chamado de comissão. E havia algumas regras para o seu funcionamento, incluindo a forma como o poder era passado de uma pessoa para outra. Ele quebrou essas regras quando assumiu à força o controle da família criminosa, assassinando o chefe. Luiz disse que faria isso porque ele violou o código da máfia. Ele também planejava dividir os bens de forma a favorecer a família e deixar a família criminosa com a parte mais curta do bolo. Assim, foi elaborado um plano para assassinar ele e seu irmão e um empreiteiro de Nova York. Foi contratado um assassino que usaria um disfarce e os mataria. Eles conseguiram matar, mas não conseguiram matar ele e seu irmão. Além disso, havia o pequeno problema de o FBI ter registrado a trama. Sim, o FBI gravou 12 conversas em que Louis e seus associados discutiam o assassinato, o que foi suficiente para prendê-los. Ele foi indiciado e, ao que parece, esse não foi o único plano de assassinato em que ele esteve envolvido. Descobriu-se que ele havia planejado o assassinato de vários membros do alto escalão do sistema judiciário dos Estados Unidos, incluindo o procurador-chefe. Louis foi condenado a 80 anos de prisão e vem lutando contra essa condenação desde então. Ele está preso no Federal Medical Center. O único problema é que ele já está com 93 anos e definitivamente não viverá mais 21 anos. Seus advogados tentaram várias vezes libertá-lo devido à sua idade e saúde, mas os juízes não estão acreditando. De acordo com o juiz distrital sênior dos Estados Unidos, que negou sua moção mais recente, Louis era um líder da família, um chefe de rua, que atingia seus objetivos por meio da violência e da intimidação. Apesar do fato de ele ser considerado frágil e ter alguns problemas médicos, a natureza de sua vida como criminoso de carreira e sua liderança na família superam sua idade e seus problemas médicos. Maria Licciardi. Historicamente, a máfia sempre foi um espaço dominado por homens.
Mas isso não significa que não existam algumas mulheres poderosas e muito perigosas nela. Veja o caso dela, uma mafiosa italiana, que foi a chefe do clã, ela por quase 20 anos, e ganhou o apelido que significa a madrinha. Ela e toda a sua família estava associada ao sindicato do crime Camorra. Seu pai e seus irmãos tinham posições de destaque no submundo do crime de sua cidade natal. Seu marido também era membro da Camorra e é seguro dizer que o crime foi tudo o que ela conheceu. Depois que seus irmãos e seu marido foram presos por suas atividades mafiosas, ele assumiu o cargo de chefe do clã. Isso foi importante porque ela foi a primeira mulher a fazer isso e também porque o clã estava precisando desesperadamente de liderança. Seu chefe anterior, seu irmão, havia morrido na prisão e muitos queriam tomar o poder para si. Isso poderia ter causado uma guerra total entre as máfias, mas Maria manteve as coisas unidas. Dizia-se que ela era muito charmosa e inteligente, mas tão perigosa quanto os homens do clã. Sob sua liderança, a família não apenas sobreviveu à morte de seu irmão, como também cresceu. Ela reuniu 20 clãs da Camorra para consolidar seu poder e também introduziu a prostituição nas operações do clã. Maria comprava meninas menores de idade da máfia albanesa e as escravizava como prostitutas para conseguir ainda mais dinheiro para o clã. Para conquistar a boa vontade dos habitantes locais, o clã doava dinheiro a AOS pobres e realizava atos públicos de boa vontade. O reinado de Maria também trouxe mais visibilidade pública para as mulheres que estavam envolvidas com a máfia. Como disse um oficial anos depois, posso acrescentar que as mulheres assumiram todos os tipos de trabalho em nome da aliança, levaram mensagens a AOS prisioneiros, distribuíram dinheiro a AOS membros e organizaram atividades, especialmente corridas de números e extorsões. Em outras palavras, elas constituem a espinha dorsal da organização. Mas as coisas azedaram quando o clã recebeu um carregamento de heroína pura da Turquia. Maria não queria que esse lote fosse vendido porque era muito forte para o usuário comum. Mas os chefes do clã russo contrariaram suas ordens e venderam o produto e somente em abril 11 pessoas morreram de overdose. A polícia se envolveu, muitos membros da máfia foram mandados para a cadeia e uma guerra total eclodiu entre as diferentes famílias do crime. Mais de 120 pessoas morreram em decorrência de tiroteios, carros-bomba e outros ataques, e a polícia logo descobriu sobre essa madrinha mortal. Ela foi imediatamente incluída na lista das pessoas mais procuradas na Itália e passou 2 anos fugindo das autoridades antes de ser pega. Embora tenha passado 8 anos na prisão, ela continuou a comandar o clã atrás das grades e, depois de libertada, continuou com suas atividades. Ela foi novamente presa quando tentava viajar para a Espanha para realizar operações de extorsão que ela vinha executando como chefe de seu clã. Ela foi condenada a 13 anos de prisão e acredita-se que ainda esteja executando suas operações perigosas atrás das grades. Braulio Castellanos. No mundo da máfia, você encontrará algumas pessoas perigosas que são realmente dedicadas à causa. Apesar de ter basicamente sua vida arruinada por seu trabalho na máfia, ele foi leal até o fim. Na verdade, ele tomou precauções para garantir que a gangue não morresse com ele, mas continuasse viva. Mas, o que levaria uma pessoa a essa vida? Em primeiro lugar, ele nasceu no México, mas foi trazido para Los Angeles ainda bebê. Aos 21 anos, ele já tinha uma condenação por assalto à mão armada, o que deu início ao seu legado como criminoso violento. Após ser solto 6 anos depois, ele se envolveu em uma briga de bar que mudaria sua vida. Enquanto estava no bar, um homem supostamente disse algo que o ofendeu e os dois começaram a brigar. Tentei ignorá-los o melhor que pude, mas depois de um tempo eles ficaram muito nervosos, e quando passei por eles gritei de volta, sabe? Disse ele. O proprietário do bar, de 65 anos, interveio para separar a briga e, em resposta, ele cortou sua garganta e esfaqueou Vasquez 12 vezes. Os 2 homens morreram em decorrência dos ferimentos e E foi condenado por 2 acusações de homicídio em 2º grau. Ele foi condenado a 21 anos de prisão perpétua e, junto com ele, estava seu irmão, que também estava cumprindo pena por assassinato. Bem, pode-se dizer que o crime é de família. E o que os irmãos faziam enquanto estavam na cadeia? Comandavam sua gangue, a máfia, é claro. Ele supervisionava as operações da gangue dentro e fora dos muros da prisão, o que é notável quando se considera que toda a sua correspondência era examinada e ele foi mantido isolado dos outros prisioneiros durante a maior parte de sua estadia. Ele até liderou uma greve de fome para que os prisioneiros fossem transferidos para áreas de população geral. Depois de ser um chefe da máfia atrás das grades por anos, ele foi libertado em maio de 2023 porque estava morrendo de câncer no estômago e seus advogados argumentaram que ele deveria poder morrer em casa com sua família.
Um juiz concordou e ele foi libertado para sua esposa, juntamente com seus 2 filhos e 6 netos, e acabou morrendo em junho de 2023, aos 64 anos de idade, mas não antes de deixar instruções para seus seguidores para garantir que a gangue continuasse viva. Em anotações confiscadas de sua cela, ele escreveu: escolha 4 representantes, 2 jovens e 2 mais velhos. Jovens, um do ensino fundamental, um do ensino médio, e os outros 2 mais velhos. Eles têm de ser respeitados por seus amigos. Dessa forma, você cobre todas as faixas etárias, e eles sabem o que os amigos da mesma idade estão fazendo. Eu sei que, quando era jovem, eu conhecia aqueles que eram ativos e aqueles que se contentavam em apenas participar. Ser tão dedicado à sua gangue a ponto de escrever instruções enquanto está literalmente morrendo de câncer para que as atividades ilegais e violentas da gangue continuem é um nível totalmente diferente de perigo. Steven Mazzoni. É impressionante a quantidade de chefes da máfia que se juntam às suas famílias criminosas desde jovens e nunca mais saem, mesmo que tenham a chance de mudar de vida. Essa é basicamente a história dele, o subchefe da família do crime da Filadélfia que parece não conseguir virar uma nova página. Nascido no início da década de 70, ele entrou para a família do crime e se tornou um capo-regime apenas um ano depois. Na época, a família estava passando por alguns desafios. Eles passaram por momentos difíceis depois de serem alvo da polícia durante anos, e seu então chefe tinha acabado de sair da prisão e estava tentando restaurar seu legado. Mas ele foi preso novamente por tráfico de drogas, e um mafioso que era amigo dele assumiu o cargo de chefe. Mas a sorte da família criminosa da Filadélfia continuou piorando e vários membros, inclusive o chefe, foram presos. Essa série de prisões em particular foi significativa porque todos começaram a cooperar com a polícia. Joey denunciou ele à polícia por ter cometido vários assassinatos, inclusive o do mafioso. Por fim, porém, ele foi inocentado de suas acusações de assassinato devido à insuficiência de provas, mas foi considerado culpado de extorsão e apostas ilegais. Embora ele e seus comparsas tenham sido mandados para a prisão, eles continuaram a comandar a família do crime atrás das grades, e Joey colocou outro como chefe interino. Ele foi libertado da prisão e recebeu a ordem de não ter nenhum contato com seus antigos companheiros de máfia. Seria de se esperar que ele aproveitasse essa chance para virar uma nova página e abandonar a vida de crimes, mas você está errado. Tanto o chefe interino Joseph quanto o chefe de fato Joey logo se viram atrás das grades e ele foi promovido a chefe no lugar deles. Isso aconteceu depois que sua liberdade condicional expirou, portanto, não foi tecnicamente uma violação, mas as atividades que ele estava supervisionando certamente ainda eram ilegais. Por fim, ele foi gravado pela nova equipe da estação de TV da Filadélfia, discutindo com membros da família do crime, o que confirmou principalmente as suspeitas de que ele agora era o chefe. Ele conseguiu se esconder por um tempo, até que sua antiga vida o alcançou e ele foi preso novamente. Em 2022, ele foi condenado a 5 anos de prisão por comandar uma operação de extorsão, agiotagem e extorsão. De acordo com informações da polícia, ele cobrava empréstimos a juros altos de clientes da casa de apostas esportivas que não conseguiam pagar seus empréstimos, e ele estava cobrando juros de até 200%. Se eles não conseguissem pagar, ele ameaçava fazê-los desaparecer, algo que você nunca quer ouvir de um chefe do crime. Outra gravação mostrava ele dando as boas-vindas a AOS, novos iniciados na família, dizendo: "Ninguém quebra esta corrente. Sei que as regras já foram explicadas a vocês. Apesar de estar agora na prisão, é seguro presumir que ele ainda mantém relações com a família do crime da Filadélfia e, quando for solto, voltará a realizar essas atividades nefastas." As autoridades policiais também estão preocupadas com a gangue, considerando que ela ainda existe, apesar de todos os seus esforços. Como diz a procuradora dos Estados Unidos, Jacqueline Romero, embora a máfia da Filadélfia tenha sido enfraquecida ao longo das décadas devido, em grande parte, AOS persistentes esforços de aplicação da lei, a LCN e suas atividades criminosas ainda são um grande problema e estão prejudicando as comunidades nas quais ela opera. Giuseppe Fanara. Um dos motivos pelos quais as pessoas de nossa lista são tão perigosas não é apenas o dano que podem causar a AOS, que estão do lado de fora, mas também AOS, que estão do lado de dentro. Dos companheiros de prisão AOS guardas, todos correm perigo quando um chefe da máfia está por perto. Veja a história dele, um chefe da máfia idoso que está cumprindo 3 penas de prisão perpétua e uma pena de 18 anos na prisão em Roma, por assassinato. Ele e alguns de seus amigos da máfia mataram um oficial militar, o que os levou a serem presos e colocados na cadeia.
Ele também foi ligado a vários outros assassinatos, incluindo 2 irmãos que se recusaram a cumprir as ordens de sua gangue e 3 membros da máfia que foram mortos durante as infames guerras da máfia no final da década de 90. Então sim, ele era e ainda é um homem mortal. Fanara foi membro do famoso clã na Sicília e, claramente, suas tendências perigosas não desapareceram. Para se ter uma ideia de quão ruim ele era, ele também está cumprindo uma sentença de prisão de acordo com o Código Penal italiano. Esse código é usado para membros da máfia que o governo teme que tentem continuar a comandar suas gangues dentro das paredes da prisão. Como você provavelmente já viu neste vídeo, o fato de um chefe da máfia ser mandado para a prisão nem sempre significa o fim da gangue e ele ainda pode dar as ordens atrás das grades. Fanara já estava cumprindo pena de acordo com esse código quando um guarda veio inspecionar sua cela. Seria de se esperar que um homem de 60 anos não fosse uma ameaça para um agente penitenciário, mas ele surpreendeu a todos quando atacou o agente. De acordo com um relatório, em reação a isso, o homem atacou o guarda, e como eles haviam lavado o chão recentemente e ele ainda estava molhado, ambos escorregaram e continuaram a briga no chão, e ele mordeu sua mão. Como se isso não fosse aterrorizante o suficiente, Fanara engoliu o dedo do homem. Sim, engolir. Durante a discussão, ele mordeu o dedo mínimo da mão direita do agente. O dedo desapareceu, levando um promotor de Roma a concluir que ele havia sido comido. Acrescentou uma reportagem de jornal. Uma coisa é matar pessoas como parte de guerras de gangues, mas canibalismo é uma história totalmente diferente. Os ferimentos foram tão graves que o guarda precisou de cirurgia plástica depois. Vários outros guardas correram para salvar o colega, e ele os ameaçou também, gritando: "Vou cortar suas gargantas como porcos." Por fim, ele foi preso e transferido para a prisão de alta segurança, e enfrentou novas acusações de agressão agravada e resistência à prisão. Embora seja ótimo que ele esteja enfrentando acusações, ele já estava cumprindo uma sentença de prisão perpétua, portanto, não haveria muita mudança em sua situação. O guarda se recuperou totalmente, embora ainda não se saiba se o dedo foi recolocado após o ataque. Todo esse incidente mostra que, mesmo quando a lei alcança os membros da máfia, eles ainda podem ferir muitas pessoas. Richard Santiago. Ele tem o legado não apenas de ser um membro da máfia, mas também de cometer o primeiro assassinato em uma prisão de segurança máxima nos Estados Unidos. Seu cúmplice no assassinato foi um homem chamado Silvestre, e tanto ele quanto a vítima Manuel eram membros da máfia mexicana antes de serem presos. Essa máfia tem centenas de membros nos Estados Unidos e também tem 55 mil sob seu controle, tanto dentro quanto fora do sistema prisional. Eles são conhecidos por serem muito perigosos e por se envolverem em tráfico de pessoas, tráfico de drogas, roubos e assassinatos. Os membros da gangue, como Richard Santiago, estão por trás de alguns dos atos mais mortais que se possa imaginar. Eles chegaram à prisão administrativa máxima dos Estados Unidos em Florence, Colorado, e 5 anos depois, ele se uniu a Rivera para cometer o assassinato. Os 3 estavam se exercitando na unidade recreativa da prisão quando Santiago e Rivera o pisotearam, chutaram e socaram, causando ferimentos graves dos quais ele morreu dias depois. E, veja só, não foi a primeira vez que Santiago matou um colega de prisão. Quando matou Torres, ele já estava cumprindo uma sentença de prisão perpétua por matar um prisioneiro em outra instalação. Mas então cometer outro assassinato em uma das instalações prisionais mais seguras dos Estados Unidos é loucura. Mas por que matar Torres em primeiro lugar? Bem, de acordo com o testemunho de outro homem chamado Arcádio Pérez, Torres havia planejado matá-los primeiro e havia especificamente marcado Rivera para morrer. Mas depois que soube do plano de assassinato, ele se uniu a Santiago e o matou primeiro. Arcádio Pérez disse que Manuel Torres o abordou para matar Rivera, que era seu companheiro de cela e amigo. Ele não queria fazer isso, mas diz que Torres ameaçou sua vida se não o fizesse, dizendo-lhe: "Se você não fizer isso, será feito com você." Porque ele era uma pessoa que tinha muito poder. Ele era agressivo, era um valentão, ele era arrogante. Infelizmente para Torres, Rivera descobriu e conseguiu uma pessoa ainda mais mortal ao seu lado e o atacou primeiro. Pérez disse que não podia se envolver, mesmo quando viu Torres sendo pisoteado até a morte, porque ele não fazia parte da gangue. Se ele tivesse se envolvido, a máfia poderia tê-lo matado também. Quando 2 membros da máfia mexicana estão envolvidos em uma briga, nós não nos envolvemos. Os problemas deles não são nossos, disse ele. Embora os membros da máfia já tenham causado estragos fora da prisão, a história de Santiago mostra que a violência não termina nem mesmo na prisão. Os chefes da máfia ainda podem dar ordens e, sim, mandar matar pessoas. Santiago já tinha um histórico de matar detentos na prisão, e embora tenha sido condenado à prisão perpétua sem a possibilidade de liberdade condicional,
qual é a garantia de que ele não matará novamente? Honestamente, não há, e só podemos esperar que Torres tenha sido sua última vítima. A máfia produziu algumas pessoas realmente perigosas, e mesmo atrás das paredes de uma prisão, elas continuam a inspirar terror. As pessoas de nossa lista causaram danos incalculáveis a muitas pessoas quando estavam do lado de fora, inclusive traficando drogas e até mesmo matando pessoas. Na prisão, muitos deles mantiveram seus laços com a máfia e alguns até cometeram assassinatos enquanto estavam encarcerados. Enquanto esses membros da máfia estiverem vivos, parece que ninguém está seguro, dentro ou fora da prisão. Quer saber mais sobre as piores máfias e seus membros? Clique no cartão em sua tela para continuar assistindo.